Quem sabe o nome de pai de Abraão? Terá. É que Deus dá uma ordem para eles, falou, sai da terra que vocês estão aí e vão para Canaã. Só que a Bíblia diz que eles caminharam um pouco e chegaram em Ur dos Caldeus. Não? É isso? Xexa, me ajuda. Quem? Ele chegou numa terra que não era Canaã. Não, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi até Padã, né? Padã, acho que é Padã. Enfim, depois você procura no Google, na Bíblia. Só que o que acontece é que ele parou no meio do caminho. Então Deus foi lá e falou, Abraão, se o seu pai é inconstante, você não vai ser. Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrei. Para o lugar onde eu te mostrarei. Porque a pior coisa que tem, cara, é você caminhar com pessoas que são inconstantes. A pior coisa é você iniciar um projeto e você pegar pessoas para te ajudar que são inconstantes. Porque elas vão estar empolgadas. Vamos lá, daqui a pouco, filho. Ela já não vem. Ela já não oferta mais. Fala comigo assim, pessoas inconstantes. E a inconstância, cara, ela nos desaprova. A inconstância. Quando as pessoas lá do mundo veem, cara, alguém que é inconstante, você acha que ela vai querer esse evangelho? Você acha que ela vai falar assim, nossa, cara, como o fulano de tal é tão inconstante, mas nossa, eu vou pra lá, hein? É pra lá que eu vou. Não. Ninguém quer trabalhar e caminhar com pessoas inconstantes. Então existem situações, cara, em nossas vidas que nós precisamos parar e pensar, cara. Aonde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Em que pessoas nós estamos nos transformando? O que nós estamos obrando para Deus? Será que nós temos nos apresentado a Deus como obreiros que não têm do que se envergonhar? Ou quando nós nos apresentamos a Deus, nós não conseguimos nem olhar para as pessoas, nós não conseguimos olhar para a sua face, nós não conseguimos ver Ele. Porque nós temos vergonha de quem nós somos. Lembra de Adão e Eva? Quando eles estavam desaprovados, eles sentiram vergonha. Porque o pecado faz isso com as pessoas. O pecado tira toda a confiança, sim ou não? O pecado tira toda a pureza, o pecado tira tudo que estava dando certo, tudo que você estava sendo aprovado, que Deus está falando, vai, você vai conseguir, você vai dar certo, você é o cara, eu confio em você, eu te criei, você é minha imagem, minha semelhança. Só que o pecado, quando vem, quando nós agarramos o pecado nos deixa nu, cara. E essa nudez nos faz nos escondermos de Deus, porque nós temos vergonha dele. Nós temos vergonha. Então nós temos vergonha de nos expor, nós temos vergonha de ser quem realmente nós somos. Nós temos vergonha que as pessoas apontem os nossos erros, porque nós não conseguimos acertar os nossos erros. Amém? E eu quero finalizar contando uma história para vocês. Vocês gostam das minhas histórias, né, cara? Semana passada eu não trouxe nenhuma história, né? Mas essa semana eu trouxe uma história para vocês. Uma história legal, para nós concluirmos, orarmos. Amém? Quantos querem ouvir? Amém. O nome dessa história é Entre a Cruz e o Emprego. Amém? E certo funcionário de uma empresa foi chamado um dia ao gabinete do dono. Sem meias palavras, o homem, o proprietário, foi direto ao assunto e disse: nós estamos reestruturando a empresa e precisamos de uma pessoa exatamente do seu tipo para ocupar uma importante gerência. Analisamos a sua ficha, o seu currículo, a sua experiência e vimos que só há um problema com você. Fala comigo, se só há um problema. Só há um problema. Quando as pessoas falam sobre você, cara, você é top, filho. Olha, você é um cara profissional, você é esforçado. Não sei se esforçado é um elogio, né? Só que você tem um problema. Meu Deus, cara, esse problema vai me arrebentar agora, né? E o cara falou, o chefe falou para ele assim, analisamos toda a tua ficha e vimos que você só tem um problema. Você é crente e o cargo é incompatível com a sua fé. De modo que você terá que fazer uma opção, uma escolha entre a promoção do emprego e a sua fé. Uau. Mas você não precisa responder agora. Vá para a sua casa, hoje é sexta-feira, pense. E na segunda-feira nos diga o que foi que você decidiu. Nosso irmão foi para casa envolto no manto da dúvida
E naquele final de semana, seu coração virou campo de batalha entre o certo e o errado. Na segunda-feira de manhã, lá estava ele na empresa, já ansioso por encontrar-se com o dono, que perguntou-lhe: e aí, qual é a sua decisão? Ele respondeu: acho que eu vou aceitar a proposta que você me fez. O patrão nem levantou a cabeça, então ele falou assim: vai imediatamente ao departamento de pessoal. Você está despedido. Mas patrão, foi o senhor mesmo que fez a proposta? Sim, mas na verdade eu estou procurando alguém de absoluta confiança para ocupar este cargo. Se você foi capaz de tão rapidamente trair a sua consciência religiosa, a sua fé, quem me assegura que mais rapidamente ainda não vai trair a nossa empresa? Amém? E esse jovem, então, ele foi demitido, perdeu o seu cargo, porque foi querer negociar a sua fé, as suas obras, a sua vida com um cargo, com uma promoção, com um aumento salarial. Cara, o que vem assim na minha reflexão, na nossa reflexão é que o que nós somos capazes de fazer para conseguir os nossos objetivos? Se nós formos aqui pensarmos, eu creio que todos têm os seus objetivos pessoais, todos têm os objetivos de crescer, de conquistar algo, de chegar ao topo, de chegar num lugar maior, de chegar numa posição superior. Mas a pergunta para nós, cara, o que nós somos dispostos a fazer? O que nós estamos dispostos a abrir mão, cara, para continuarmos sendo fiéis a Deus? Para continuar sendo, amém, homens de caráter, obreiros que não têm do que se envergonhar. Homens que sabem o que querem. Homens que sabem para onde vão. Homens que não têm, amém, medo de avançar. Homens que não ficam olhando para o lado, nem para o outro, nem para trás. Homens que estão dispostos a seguir a sua fé. Amém? Será que quando aparecer uma oportunidade boa, será que nós não acabaremos descendo da cruz para nos abraçar essa proposta? Será que quando aparecer uma promoção, cara, para você, uma oportunidade, e a gente fica esperando uma oportunidade tanto na igreja, né, no culto, quanto na vida? Será que quando não aparecer essa oportunidade nós não vamos descer? Porque a Bíblia, né, Paulo diz que nós já estamos crucificados com Cristo, agora já não vive eu, mas vive Cristo em mim. Será que nós não vamos descer da cruz e vamos nos agarrar com qualquer coisa, cara? Com qualquer sonho pessoal, com qualquer ilusão, com qualquer proposta do diabo para nossas vidas? Ou será que nós vamos permanecer firmes, inabaláveis? Amém? Quando entenderam a palavra? Entenderam mesmo? Eu creio, queridos, que é como lá em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo também começa a falar sobre o objetivo de existir os ministérios na igreja. Ele fala, cara, uns são chamados para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, pastores e mestres. A fim, fala comigo assim, a fim, ou com o propósito de edificar o corpo de Cristo, de acrescentar ao corpo de Cristo até, fala comigo assim, até. Que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Até que todos cheguemos à maturidade, até que todos cheguemos ao conhecimento da plenitude de Cristo. Então por que existe isso que nós estamos fazendo, cara? Não é simplesmente para nós sermos salvos, mas é para que nós venhamos a crescer nele. É para que nós venhamos a sair da posição de alguém salvo e mais do que isso se transformar em alguém que pode salvar outras vidas, salvar outras pessoas. É como, como é que fala o nome daqui? A tripulação de um navio. Eu já falei algo semelhante para vocês. A tripulação de um navio, cara, eles sabem todo o protocolo para que se em algum caso de afundar o navio, eles vão salvar a sua vida. Sim ou não? Eles têm curso, eles têm, bote.
eles têm colete, eles têm tudo. Fala comigo, eles têm tudo. Eles sabem se salvar. Só que eles fazem além disso. A responsabilidade deles não é somente salvar a sua vida, mas a responsabilidade deles é com todos aqueles que estão naquele navio. A responsabilidade de uma tripulação não é somente com ela, é cuidar de cada um que entra por aquele navio, de cada um que sobe aquelas escadas, que comprou um ingresso para ir para o cruzeiro, que não tem dívida naquele dia para pagar, que não está nem aí se o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo lá fora. Ele está indo apenas para desfrutar aquela viagem. Cara, vai ter um monte de gente que vai entrar neste lugar apenas para desfrutar essa viagem, sim ou não? E você como tripulante, fala comigo assim, eu como tripulante, preciso salvar outras pessoas. Amém? Que venhamos ter, enfim, esse entendimento, amados, que Deus ele quer fazer algo em nossas vidas. Que nós precisamos ser obreiros que não tem do que se envergonhar. Se você tem algo para resolver, cara, resolva. Se você tem conta para pagar, pague. Se você tem alguém para pedir perdão, peça. Se você tem alguma coisa para alinhar na sua vida, alinhe, cara. Alinhe. Para que você não seja somente usado, mas que você seja aprovado. Que bênção esse pastor, que bênção esse líder, que bênção essa profeta, essa mulher, enfim. Cara, só que muitas vezes a vida dela não está no altar. Muitas vezes a vida, cara, dessa pessoa não está no altar. Amém? Amém, igreja? Eu sei que não é uma palavra para dar muito glória a Deus, mas no final você vai dar, amém? Nem que a gente tenha que bater em você. O que o Espírito traz assim, cara, no meu coração é que é tempo de nós alinharmos a nossa vida para que pessoas possam receber a palavra através de nós. Para que pessoas possam olhar para as nossas vidas e falar, cara, eu quero ser como esses caras. Eu quero ser como esses caras. E existem muitas coisas que podem nos desaprovar, queridos. Existem muitas coisas, eu não coloquei tudo aqui porque senão eu não gosto de ficar apontando muito pecado. É ruim ficar apontando pecado nosso, né, cara? Não vou falar nem vocês o nosso. A gente tem que apontar a solução, é ou não é? Mas eu quero falar de no máximo 2, cara. 2 coisas que podem nos desaprovar, amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 13. Romanos 13, 8, diz assim, 13, Romanos 13, versículo 8 diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Tá falando, cara, não devais coisa aos outros. Salmos 37, 21 também. Salmos 37, 21 diz assim, o ímpio toma emprestado e não paga. Fala comigo assim, o ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá com generosidade. Uau. Não preciso falar mais nada, né, queridos? Eu nem vou entrar nesse ponto aqui, queridos. Eu vou avançar, tá? Porque eu quero finalizar, eu quero falar sobre outras coisas com vocês. Então, uma das coisas que nos desaprovam, cara, são as nossas dívidas. Eu tenho dívidas, eu creio que todos aqui têm dívidas. Quem tem dívida aqui? Nós vamos fazer a campanha da dívida, amém? Campanha da dívida zerada. Se você tem um maço de dívida, gente, traga. Você vai colocar aqui no altar, você vai colocar um copo com água em cima do seu televisor. E nós vamos orar, Thiago. Vamos fazer um jejum e Deus vai entrar com uma providência na sua vida. Queridos, o problema não é nós termos dívidas. O problema é nós aumentarmos a nossa dívida, amém? E não termos condições de pagar elas. Então esses textos que nós lemos aqui, cara, se eu for pegar vários textos aqui, nós vamos ficar a noite inteira aqui falando de nós, tá? Mas eu não quero ficar falando de nós. Quero falar do que Deus quer para nós.
Amém? Então, um dos textos que mais me marcaram falou, cara, o ímpio, ele toma emprestado e não paga. Meu Deus, cara. Quando você pega algo emprestado e você não paga, nossa, a Bíblia não te chama de crente, nem de filho de Deus, te chama de ímpio. Outra coisa, cara, que nos desaprova, e a pior coisa que tem, cara, é como eu falei, como o exemplo que eu dei na minha vida, é você ser desaprovado porque você tem uma dívida. Outra coisa que desaprova as nossas vidas, fala comigo, inconstância. Cara do céu, desaprova ou não desaprova? Quando você conhece um crente que ele é inconstante, 3 meses ele está na igreja, 3 meses ele está fora. Aí depois de 3 meses que ele está fora, ele vai lá, aceita Jesus e se converte de novo. E você fala, esse cara agora chapou, filho, agora ele vai. 3 meses na igreja, 3 meses ele sai. Fala comigo, inconstância. Quando ele começa um projeto e ele desanima no meio do caminho. Quando ele começa, ele traça um caminho para ele traça um objetivo, ele vai um pouquinho, quando vê ele já para. E a inconstância é uma das coisas que desaprovam a gente. Eu não gosto de ver pessoas que são inconstantes, cara. Não gosto. Já vou falar na cara de vocês que eu não gosto. Porque você não pode contar com pessoas inconstantes, cara. Sabe qual que foi o grande problema do pai de Abraão? Quem sabe o nome de pai de Abraão? Terá. É que Deus dá uma ordem para eles, falou, sai da terra que vocês estão aí e vão para Canaã. Só que a Bíblia diz que eles caminharam um pouco e chegaram em Ur dos Caldeus. Não? É isso? Xexa, me ajuda. Quem? Ele chegou numa terra que não era Canaã. Não, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi até Padã, né? Padã, né? Acho que é Padã. Enfim, depois você procura no Google, na Bíblia. Só que o que acontece é que ele parou no meio do caminho. Então Deus foi lá e falou, Abraão, se o seu pai é inconstante, você não vai ser. Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrei. Para o lugar onde eu te mostrarei. Porque a pior coisa que tem, cara, é você caminhar com pessoas que são inconstantes. A pior coisa é você iniciar um projeto e você pegar pessoas para te ajudar que são inconstantes. Porque elas vão estar empolgadas. Vamos lá, daqui a pouco, filho. Ela já não vem. Ela já não oferta mais. Fala comigo assim, pessoas inconstantes. E a inconstância, cara, ela nos desaprova. A inconstância. Quando as pessoas lá do mundo veem, cara, alguém que é inconstante, você acha que ela vai querer esse evangelho? Você acha que ela vai falar assim, nossa, cara, como o fulano de tal é tão inconstante, mas nossa, eu vou pra lá, hein? É pra lá que eu vou. Não. Que ninguém quer trabalhar e caminhar com pessoas inconstantes. Então existem situações, cara, em nossas vidas que nós precisamos parar e pensar, cara. Aonde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Em que pessoas nós estamos nos transformando? O que nós estamos obrando para Deus? Será que nós temos nos apresentado a Deus como obreiros que não têm do que se envergonhar? Ou quando nós nos apresentamos a Deus, nós não conseguimos nem olhar para as pessoas, nós não conseguimos olhar para a sua face, nós não conseguimos ver Ele. Porque nós temos vergonha de quem nós somos. Lembra de Adão e Eva? Quando eles estavam desaprovados, eles sentiram vergonha. Porque o pecado faz isso com as pessoas. O pecado tira toda a confiança, assim ou não? O pecado tira toda a pureza, o pecado tira tudo que estava dando certo, tudo que você estava sendo aprovado. E Deus está falando, vai, você vai conseguir, você vai dar certo. Você é o cara, eu confio em você, eu te criei, você é minha imagem, minha semelhança. Só que o pecado, quando vem, quando nós agarramos o pecado nos deixa nu, cara. E essa nudez nos faz nos escondermos de Deus, porque nós temos vergonha dele. Nós temos vergonha. Então nós temos vergonha de nos expor, nós temos vergonha de ser quem realmente nós somos. Nós temos vergonha que as pessoas apontem os nossos erros, porque nós não conseguimos acertar os nossos erros. Amém? E eu quero finalizar contando uma história para vocês. Vocês gostam das minhas histórias, né, cara? Semana passada eu não trouxe nenhuma história, né? Mas essa semana eu trouxe uma história para vocês. Uma história legal.
para nós concluirmos, orarmos. Amém? Quantos querem ouvir? Amém. O nome dessa história é Entre a Cruz e o Emprego. Amém? E certo funcionário de uma empresa foi chamado um dia ao gabinete do dono. Sem meias palavras, o homem, o proprietário, foi direto ao assunto e disse: nós estamos reestruturando a empresa e precisamos de uma pessoa exatamente do seu tipo para ocupar uma importante gerência. Analisamos a sua ficha, o seu currículo, a sua experiência e vimos que só há um problema com você. Fala comigo, se só há um problema. Só há um problema. Quando as pessoas falam isso pra você, cara, você é top, filho. Olha, você é um cara profissional, você é esforçado. Não sei se esforçado é um elogio, né? Só que você tem um problema. Meu Deus, cara, esse problema vai me arrebentar agora, né? E o cara falou, o chefe falou pra ele assim: analisamos toda a tua ficha e vimos que você só tem um problema. Você é crente e o cargo é incompatível com a sua fé. De modo que você terá que fazer uma opção, uma escolha entre a promoção do emprego e a sua fé. Uau. Mas você não precisa responder agora. Vá para a sua casa, hoje é sexta-feira, pense. E na segunda-feira nos diga o que foi que você decidiu. Nosso irmão foi para casa envolto no manto da dúvida. E naquele final de semana seu coração virou campo de batalha entre o certo e o errado. Na segunda-feira de manhã, lá estava ele na empresa, já ansioso por encontrar-se com o dono, que perguntou-lhe: e aí, qual é a sua decisão? Ele respondeu: acho que eu vou aceitar a proposta que você me fez. O patrão nem levantou a cabeça, então ele falou assim: vai imediatamente ao departamento de pessoal. Você está despedido. Mas patrão, foi o senhor mesmo que fez a proposta? Sim, mas na verdade eu estou procurando alguém de absoluta confiança para ocupar este cargo. Se você foi capaz de tão rapidamente trair a sua consciência religiosa, a sua fé, quem me assegura que mais rapidamente ainda não vai trair a nossa empresa? Amém? E esse jovem, então, ele foi demitido, perdeu o seu cargo, porque foi querer negociar a sua fé, as suas obras, a sua vida com um cargo, com uma promoção, com um aumento salarial. Cara, o que vem assim na minha reflexão, na nossa reflexão é que o que nós somos capazes de fazer para conseguir os nossos objetivos? Se nós formos aqui pensarmos, eu creio que todos têm os seus objetivos pessoais, todos têm os seus objetivos de crescer, de conquistar algo, de chegar ao topo, de chegar num lugar maior, de chegar numa posição superior. Mas a pergunta para nós, cara, o que nós somos dispostos a fazer? O que nós estamos dispostos a abrir mão, cara, para continuarmos sendo fiéis a Deus? Para continuar sendo, amém, homens de caráter, obreiros que não têm do que se envergonhar. Homens que sabem o que querem. Homens que sabem para onde vão. Homens que não têm, amém, medo de avançar. Homens que não ficam olhando para o lado, nem para o outro, nem para trás. Homens que estão dispostos a seguir a sua fé. Amém? Será que quando aparecer uma oportunidade boa, será que nós não acabaremos descendo da cruz para nos abraçar essa proposta? Será que quando aparecer uma promoção, cara, para você, uma oportunidade, e a gente fica esperando uma oportunidade tanto na igreja, né? No culto, quanto na vida? Será que quando não aparecer essa oportunidade nós não vamos descer? Porque a Bíblia, né, Paulo diz que nós já estamos crucificados com Cristo, agora já não vive eu, mas vive Cristo em mim. Será que nós não vamos descer da cruz e nos agarrar com qualquer coisa, cara? Com qualquer sonho pessoal, com qualquer ilusão, com qualquer proposta do diabo para nossas vidas? Ou será que nós vamos permanecer firmes, inabaláveis? Amém? Quando entenderam a palavra? Entenderam mesmo? Eu creio, queridos, que é como lá em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo também começa a falar sobre
o objetivo de existir os ministérios na igreja. Ele fala, cara, uns são chamados para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, pastores e mestres. A fim, fala comigo assim, a fim, ou com o propósito de edificar o corpo de Cristo, de acrescentar ao corpo de Cristo até, fala comigo assim, até. Que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Até que todos cheguemos à maturidade, até que todos cheguemos ao conhecimento da plenitude de Cristo. Então por que existe isso que nós estamos fazendo, cara? Não é simplesmente para nós sermos salvos, mas é para que nós venhamos a crescer nele. É para que nós venhamos a sair da posição de alguém salvo e mais do que isso, se transformar em alguém que pode salvar outras vidas, salvar outras pessoas. É como é que fala o nome daqui? A tripulação de um navio. Eu já falei algo semelhante para vocês. A tripulação de um navio, cara, eles sabem todo o protocolo para que se em algum caso de afundar o navio, eles vão salvar a sua vida. Sim ou não? Eles têm curso, eles têm, bote, eles têm colete, eles têm tudo. Fala comigo, eles têm tudo. Eles sabem se salvar. Só que eles fazem além disso. A responsabilidade deles não é somente salvar a sua vida, mas a responsabilidade deles é com todos aqueles que estão naquele navio. A responsabilidade de uma tripulação não é somente com ela, é cuidar de cada um que entra por aquele navio, de cada um que sobe aquelas escadas, que comprou um ingresso para ir para o cruzeiro, que não tem dívida naquele dia para pagar, que não está nem aí se o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo lá fora. Ele está indo apenas para desfrutar aquela viagem. Cara, vai ter um monte de gente que vai entrar neste lugar apenas para desfrutar essa viagem, sim ou não? E você como tripulante, fala comigo assim, eu como tripulante, preciso salvar outras pessoas. Amém? Que venhamos ter, enfim, esse entendimento, amados. Que Deus ele quer fazer algo em nossas vidas. Que nós precisamos ser obreiros que não tem do que se envergonhar. Se você tem algo para resolver, cara, resolva. Se você tem conta para pagar, pague. Se você tem alguém para pedir perdão, peça. Se você tem alguma coisa para alinhar na sua vida, alinhe, cara. Alinhe. Para que você não seja somente usado, mas que você seja aprovado. Que bênção esse pastor, que bênção esse líder, que bênção essa profeta, essa mulher, enfim. Cara, só que muitas vezes a vida dela não está no altar. Muitas vezes a vida, cara, dessa pessoa não está no altar. Amém? Amém, igreja? Eu sei que não é uma palavra para dar muito glória a Deus, mas no final você vai dar, amém? Nem que a gente tenha que bater em você. O que o Espírito traz assim, cara, no meu coração é que é tempo de nós alinharmos a nossa vida para que pessoas possam receber a palavra através de nós. Para que pessoas possam olhar para as nossas vidas e falar, cara, eu quero ser como esses caras. Eu quero ser como esses caras. E existem muitas coisas que podem nos desaprovar, queridos. Existem muitas coisas, eu não coloquei tudo aqui porque senão eu não gosto de ficar apontando muito pecado. É ruim ficar apontando pecado nosso, né, cara? Não vou falar nem vocês o nosso. A gente tem que apontar a solução, é ou não é? Mas eu quero falar de no máximo 2, cara. 2 coisas que podem nos desaprovar, amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 13. Romanos 13, 8, diz assim, Romanos 13, versículo 8 diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu
a lei. Tá falando, cara, não devais coisa aos outros. Salmos 37, 21 também. Salmos 37, 21 diz assim: o ímpio toma emprestado e não paga. Fala comigo assim: o ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá com generosidade. Uau. Não preciso falar mais nada, né, queridos? Eu nem vou entrar nesse ponto aqui, queridos. Eu vou avançar, tá? Porque eu quero finalizar, eu quero falar sobre outras coisas com vocês. Então, uma das coisas que nos desaprovam, cara, são as nossas dívidas. Eu tenho dívidas, eu creio que todos aqui têm dívidas. Quem tem dívida aqui? Nós vamos fazer a campanha da dívida, amém? Campanha da dívida zerada. Se você tem um maço de dívida, gente, traga. Você vai colocar aqui no altar, você vai colocar um copo com água em cima do seu televisor. E nós vamos orar, Thiago, vamos fazer um jejum e Deus vai entrar com uma providência na sua vida. Queridos, o problema não é nós termos dívidas. O problema é nós aumentarmos a nossa dívida, amém? E não termos condições de pagar elas. Então esses textos que nós lemos aqui, cara, se eu for pegar vários textos aqui, nós vamos ficar a noite inteira aqui falando de nós, tá? Mas eu não quero ficar falando de nós. Quero falar do que Deus quer para nós. Amém? Então, um dos textos que mais me marcaram falou, cara, o ímpio, ele toma emprestado e não paga. Meu Deus, cara. Quando você pega algo emprestado e você não paga, nossa, a Bíblia não te chama de crente, nem de filho de Deus, te chama de ímpio. Outra coisa, cara, que nos desaprova, e a pior coisa que tem, cara, é como eu falei, como o exemplo que eu dei na minha vida, é você ser desaprovado porque você tem uma dívida. Outra coisa que desaprova as nossas vidas, fala comigo, inconstância. Cara do céu, desaprova ou não desaprova? Quando você conhece um crente que ele é inconstante, 3 meses ele está na igreja, 3 meses ele está fora. Aí depois de 3 meses que ele está fora, ele vai lá, aceita Jesus e se converte de novo. E você fala, esse cara agora chapou, filho, agora ele vai. 3 meses na igreja, 3 meses ele sai. Fala comigo, inconstância. Quando ele começa um projeto e ele desanima no meio do caminho. Quando ele começa, ele traça um caminho para ele traça um objetivo, ele vai um pouquinho, quando vê ele já para. E a inconstância é uma das coisas que desaprovam a gente. Eu não gosto de ver pessoas que são inconstantes, cara. Não gosto. Já vou falar na cara de vocês que eu não gosto. Porque você não pode contar com pessoas inconstantes, cara. Sabe qual que foi o grande problema do pai de Abraão? Quem sabe o nome de pai de Abraão? Terá. É que Deus dá uma ordem para eles, falou, sai da terra que vocês estão aí e vão para Canaã. Só que a Bíblia diz que eles caminharam um pouco e chegaram em Ur dos Caldeus. Não? É isso? Xexa, me ajuda. Quem? Ele chegou numa terra que não era Canaã. Não, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi até Padã, né? Padã, acho que é Padã. Enfim, depois você procura no Google, na Bíblia. Só que o que acontece é que ele parou no meio do caminho. Então Deus foi lá e falou, Abraão, se o seu pai é inconstante, você não vai ser. Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrei. Para o lugar onde eu te mostrarei. Porque a pior coisa que tem, cara, é você caminhar com pessoas que são inconstantes. A pior coisa é você iniciar um projeto e você pegar pessoas para te ajudar que são inconstantes. Porque elas vão estar empolgadas. Vamos lá, daqui a pouco, filho. Ela já não vem. Ela já não oferta mais. Fala comigo assim, pessoas inconstantes. E a inconstância, cara, ela nos desaprova. A inconstância. Quando as pessoas lá do mundo veem, cara, alguém que é inconstante, você acha que ela vai querer esse evangelho? Você acha que ela vai falar assim, nossa, cara, como o fulano de tal é tão inconstante, mas nossa, eu vou pra lá, hein? É pra lá que eu vou. Não. Ninguém quer trabalhar e caminhar com pessoas inconstantes. Então existem situações, cara, em nossas vidas que nós precisamos parar e pensar, cara. Aonde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Em que pessoas nós estamos nos transformando? O que nós estamos obrando para Deus?
Será que nós temos nos apresentado a Deus como obreiros que não têm do que se envergonhar? Ou quando nós nos apresentamos a Deus, nós não conseguimos nem olhar para as pessoas, nós não conseguimos olhar para a sua face, nós não conseguimos ver Ele. Porque nós temos vergonha de quem nós somos. Lembra de Adão e Eva? Quando eles estavam desaprovados, eles sentiram vergonha. Porque o pecado faz isso com as pessoas. O pecado tira toda a confiança, sim ou não? O pecado tira toda a pureza, o pecado tira tudo que estava dando certo, tudo que você estava sendo aprovado, que Deus está falando, vai, você vai conseguir, você vai dar certo, você é o cara, eu confio em você, eu te criei, você é minha imagem, minha semelhança. Só que o pecado, quando vem, quando nós agarramos o pecado nos deixa nu, cara. E essa nudez nos faz nos escondermos de Deus, porque nós temos vergonha dele. Nós temos vergonha. Então nós temos vergonha de nos expor, nós temos vergonha de ser quem realmente nós somos, nós temos vergonha que as pessoas apontem os nossos erros, porque nós não conseguimos acertar os nossos erros. Amém?